tarde! Sejam muito bem-vindos ao programa A Sexta Hora, da Fábrica de Compromissados. Eu me chamo Paty Sefrim e quero começar o programa de hoje perguntando a você, amado espectador: você está pronto para fazer o que nunca fez por aquilo que tanto deseja? Talvez exista aí dentro de você grandes sonhos, ideias que o impulsionam, mas que por algum motivo, medo ou insegurança, você não se sinta pronto ou capaz de realizá-los. Entenda, a materialização desses sonhos pode mudar completamente a sua vida. Você tem noção disso? Trabalhar para alcançá-los pode não ser muito fácil, mas certamente surge como um trampolim que te impulsionará a alcançar os seus objetivos na vida. Por isso, não permita que a vida passe por você sem que você ao menos tente. Você pode se surpreender com os resultados. Engavetar projetos, sonhos, esperando que o dinheiro caia lá do céu para que, enfim, comece a fazer as coisas acontecerem na sua vida, pode ser a pior das suas decisões. E você precisa de ajuda com isso? Não consegue achar motivação para realizar os seus sonhos? Então, nosso programa de hoje traz uma especialista em motivação, nossa influenciadora digital, cantora e terapeuta, Bispa Layala Cristine. E diga assim comigo: agora vai! Seja muito bem-vinda, Layala. Gratidão, Paty. É sempre um prazer muito grande estar aqui no programa Sexta Hora, na Fábrica de Compromissados, compartilhando com os nossos telespectadores temas que nos impulsionam a uma melhor versão de nós mesmos, né? E com certeza, se a gente já começou o programa nessa vibe de que agora vai, as coisas vão começar a acontecer na nossa vida, em nossas vidas. É o que nós desejamos daqui para você. Que você nesse momento, que você nesse nosso encontro aqui, comece a viver um novo, comece a viver algo novo na sua vida, comece a aproveitar melhor a sua vida. E nessa oportunidade de hoje, Paty, eu quero abordar uma de nossas convicções de fé. Aqui na Fábrica de Compromissados, nós trabalhamos em cima de algumas convicções de fé que são baseadas nos comportamentos e nos pensamentos de Cristo. E uma dessas convicções, ela nos ensina que nós sabemos que quando desejamos algo que nunca tivemos, temos que fazer algo que nunca fizemos, né? Então, quando você deseja algo que você nunca fez, nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. E essa é uma das nossas convicções muito fortes que nos levam a desenvolver nosso trabalho, nossas metas em direção aos nossos objetivos de vida. E eu quero compartilhar com você, aproveitando essa convicção e esse tema, né, que a Paty trouxe com tanta profundidade aí na sua introdução, o texto bíblico que está registrado no livro de Romanos. Nós vamos ler o capítulo 12 desse livro, 2 versículos apenas, o versículo 1 e o versículo 2. Na verdade, eu quero que posteriormente você aproveite o seu tempo para ler toda essa carta, todo esse texto que foi escrito, porque ele é um texto riquíssimo, que vai fazer muito sentido para você, que deseja ter aquilo que você ainda não teve, nessa vibe de que vai fazer aquilo que você ainda não fez, por aquilo que você tanto quer. Agora vai. É isso aí. Então eu queria pedir à produção que, por gentileza, colocasse o texto para nós de Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Por gentileza, a produção coloque aí para nós. E, Paty, você pode, por favor, fazer a leitura do texto? Sim, por posso, favor? com todo prazer. Vamos lá. O texto diz assim, livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Obrigada, Paty, pela leitura. Esse é, de fato, um texto muito rico. E o texto de Paulo aos Romanos, Paty, ele é, sem dúvida, uma das mais lindas cartas do apóstolo. Porque ele expõe o evangelho de uma maneira tão singular e tão sistemática ao mesmo tempo. Ele começa a sua fala nesse texto que a Paty leu, por exemplo, como uma verdadeira súplica aos crentes, né, de Roma. Traduzindo para a nossa linguagem, ele diz, gente, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, aprendam o que de fato é servir a Deus. Na verdade, a carta de Paulo aos Romanos, ela nasceu de uma atitude nova, completamente nova do apóstolo, movida por um sonho, Paty. Você vai perceber que há uma história por trás do livro de Romanos. Uma estratégia muito bem pensada, muito bem bolada, de um grande líder que tinha um grande sonho. Hoje nós queremos falar aqui nesse programa Sexta Hora, o tema é não engavete os seus sonhos, baseado neste grande objetivo que existe por detrás dessa carta. Paulo, Paty, ele estava na cidade de Éfeso. Ele estava ali ao final de sua terceira viagem missionária, construindo seu ministério, fazendo a sua obra missionária, e ali não havia mais campo missionário, uma vez que ele já havia, inclusive ao redor de toda a bacia do Mediterrâneo, ele já havia realizado o seu trabalho missionário naquela região, anunciando aí o evangelho durante um período de mais ou menos de 15 a 18 anos de história. E tendo ele concluído a sua missão ali, Paty, agora ele estava colocando seus olhos num sonho ainda maior. Paulo passou cerca de 18 anos atuando em toda aquela região, construindo igrejas, formando líderes, fazendo o seu trabalho como apóstolo. E quando ele percebeu que aquela obra grandiosa, porque foi de fato uma obra grandiosa, estava ali, vamos dizer assim, bem desenvolvida, com líderes tomando a frente, assumindo suas posições dentro daquele contexto, ele começa a pensar num outro sonho, um sonho ainda maior. Ele começou a colocar os seus olhos agora na Espanha. Ele queria expandir esse evangelho para um lugar onde ele ainda não havia chegado. E ele queria pregar o evangelho ali. O seu plano era partir de Éfeso, passar por Jerusalém para levar algumas ofertas que ele havia recolhido nas igrejas que ele implantou e entregar aos crentes da Judéia, que estavam passando por algumas dificuldades, e em seguida subir até Roma para que ele conseguisse chegar à Espanha. Paulo sabia, Paty, que ele precisava do apoio de alguma igreja para os seus planos missionários. E a igreja mais forte e mais próxima, que estava localizada ali estrategicamente e que poderia lhe dar esse suporte desse grande sonho de avançar com o evangelho, era a igreja de Roma. Era exatamente a igreja de Roma. Só que ele não era conhecido da igreja de Roma. Ele não era o fundador da igreja de Roma. Apenas alguns cristãos da igreja de Roma conheciam o trabalho de Paulo de outros lugares. Eles conheciam a fama de Paulo. Então ele resolve escrever essa carta ainda em Éfeso, em busca de se aliar aos irmãos romanos e conseguir assim êxito nesses planos, né, nesse sonho de evoluir com o trabalho missionário para a Espanha. E nessa carta, Paty, por isso que eu digo que você deve ler esse livro, para você entender a profundidade dessa estratégia. Nessa carta, Paulo se esforça de uma maneira assim, sabe, sobremaneira, para fazer uma exposição detalhada do que ele acreditava, de que tipo de líder ele era, de quem Jesus era para ele, do que ele gostaria de pregar, obviamente, porque a igreja de Roma, ela só apoiaria um missionário, um líder que verdadeiramente pregasse o evangelho genuíno. Daí a importância dessa carta, porque é nela que Paulo expõe de uma maneira muito sistemática o evangelho em suas partes mais fundamentais, Paty. Só que por outro lado, Paulo sabia que lá em Roma existiam aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e havia muitos boatos entre esses judeus a respeito de Paulo, a respeito da fama de Paulo antes de sua conversão, a respeito de quem ele havia sido, do que ele havia feito, né? E o passado de Paulo, ele não foi um passado muito fácil, ele foi um perseguidor da igreja. Ele foi uma pessoa que não acreditava, né? Ele não acreditava no Cristo, ele era um grande guerreiro e ele perseguiu a igreja.
E ele sabia que havia muitas acusações de que ele era um apóstata, um judeu da dispersão, não era legítimo, que não conhecia bem a religião judaica, que estava pregando que a lei de Moisés era provisória, enfim, havia muitos boatos sobre Paulo. O que ele fez? Ele se apega ao sonho e estrategicamente, Paty, desenvolve essa estratégia de escrever aos romanos uma carta onde ele expunha toda a sua qualidade de líder, de servo de Deus e de uma pessoa realmente transformada após esse encontro com Jesus. É aquela coisa, né? Eu já cumpri a minha missão aqui, agora eu quero evoluir, eu quero que esse evangelho chegue a lugares onde ele não chegou. Eu quero que pessoas que não são judeus, que não são israelitas, conheçam esse Jesus. Eu quero que a mesma história que eu vivi com Jesus, outras pessoas vivam, o que eles chamavam de gentios. Só que eram tantos boatos que corriam pelas comunidades judaicas contra Paulo, que perturbavam o trabalho do apóstolo. Especificamente contra os convertidos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus e que não eram da família israelita, Paty. Só que Paulo, gente, ele tinha um olhar especial para essas pessoas. Ele sabia que aquele Cristo, com quem ele teve um encontro, sendo ele quem ele era, o amou, o perdoou e deu a ele a oportunidade de viver uma nova vida. Ele queria que as pessoas tivessem essa oportunidade, Paty. Ele queria que as pessoas conhecessem esse Jesus, que não o condenou, que não o crucificou, que não, sabe, mas que o perdoou, que olhou para ele, que o chamou para ser apóstolo. O sonho de Paulo era tão grande, era maior do que os boatos, do que as acusações, porque eles alegavam que Paulo pregava um evangelho incompleto, que Paulo não era um apóstolo genuíno por não fazer parte dos 12. Eles não o consideravam um autêntico apóstolo. Só que Paulo sabia o nível de profundidade de relacionamento que existia entre ele e Deus, entre ele e Jesus. E ele sabia também, Paty, que ele precisava de uma estratégia inteligente para chegar até Roma e de Roma partir para a Espanha, que era o seu grande sonho. Daí nasce esse livro maravilhoso, tão rico que é o livro de Romanos. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa nesse programa de hoje, que te orienta a não engavetar os seus sonhos. Você já imaginou se Paulo, aquele era o caminho, ele precisava percorrer isso e ele visualizou isso, ele imaginou, olhou lá na frente, como nós dizemos aqui na Fábrica de Compromissados, como um verdadeiro prorisiano. Ele se imagina, cara, para eu chegar na Espanha, eu vou ter que encarar essa turma que não me tolera, que não acredita em mim, que não acredita no meu sonho, né? Quantas vezes você já se deparou com pessoas que não acreditam no teu sonho? Não acreditam no seu chamado, não acreditam no seu projeto, sabe? Não leva em consideração suas motivações, sabe? Criticam por ignorância, né? Ou por pura falta do que fazer mesmo. Tem gente que não tem o que fazer e gosta de criticar a vida dos outros, Verdade. Né? Pessoas distantes, pessoas próximas. Exato. Das mais diversas, né? E é impressionante como aqueles que te criticam o teu sonho, criticam o teu projeto, eles fazem bem menos do que você. Porque quem está ocupado trabalhando não tem tempo de ficar criticando quem está trabalhando, quem está fazendo alguma coisa. Pode prestar atenção, geralmente as críticas destrutivas, que nada acrescentam, vêm de pessoas que não fazem ou que fazem bem menos do que você. Então, por isso você não pode levar em consideração. Aonde estavam os olhos de Paulo, Paty? No sonho. Paulo não estava preocupado com aqueles judeus, aquele povo, né, aquela igreja de Roma, que se eles iam aceitá-lo, se eles não iam aceitá-lo, o que diziam, se acreditavam que ele era um apóstolo de Cristo ou não. Ele foi inteligente, os olhos dele estavam no sonho de expandir o evangelho para lugares que ainda não havia chegado. Sabe? Ele não olhava para as críticas, nem para os boatos, muito menos, gente, para os erros que ele cometeu no passado. Paulo olhava para o futuro, como um verdadeiro prorisiano, sabe? A gente fala isso porque aqui no Movimento Mão Prioriza, essa palavra prorizo, ela significa antecipar os fatos. Você olhar lá para frente e prever o que pode acontecer, o que não pode acontecer, quais seriam as melhores estratégias, enfim. E ele olha para isso. Ele olha para o futuro.
tomando por base esse novo homem, essa nova criatura e esse sonho lindo, gigante que ele tinha de fazer com que o evangelho chegasse não só aos judeus, não só ao povo de Israel, mas a nós, a mim e a você. Sabia disso? A mim e a você, Paty. E a maldade daqueles ativistas judaizantes não roubaram o sonho de Paulo. Não foi capaz de matar dentro dele essas novas convicções que nasceram desse encontro dele com Jesus e desse sonho de levar esse evangelho, Paty, para outros lugares. E aí eu quero tirar a primeira lição de hoje, do programa de hoje. Na verdade, Paty, as coisas elas só mudam quando a gente muda. Sabe por que é possível, Paty, duas pessoas olharem para a mesma coisa e terem percepções diferentes? Porque as pessoas elas enxergam a vida pelo que elas são, pelas suas representações internas daquilo que elas viveram, pelo sentido em que elas dão às suas experiências. Então, pessoas pessimistas, pessoas negativas, pessoas inseguras, olham para as dificuldades de um sonho, de um objetivo, sem enxergar nenhuma possibilidade de sucesso. Elas olham para as críticas, Paty, elas olham para as crenças dos outros, né? Aquilo que os outros pensam sobre o teu sonho, e isso faz com que elas engavetem. Pega um sonho que tinha tudo para dar certo, um sonho que é grandioso, só que elas não progridem, elas não caminham com esse sonho. E essas são as pessoas que mais adoecem por somatizarem tantos maus sentimentos, maus pensamentos. E aí essas pessoas são as mesmas que assinam seu atestado de fracasso. Já pessoas que têm fé, Paty, sabe, que são esperançosas, criativas, otimistas, que dão um sentido diferente às suas experiências, né, que procuram enxergar aquela luz no fim do túnel, são sempre as que realmente conseguem ser felizes. Enxergar a felicidade no processo, enxergar a felicidade no momento. Porque descobre que cada momento difícil desses, elas podem aprender grandes lições. E aí eu quero te dizer que nada, absolutamente nada será diferente em sua vida se você continuar o mesmo. Paulo, ele teve uma mudança de verdade. Ele realmente deu um outro significado às experiências que ele teve. Foram 18 anos de vida, de ministério ali em Éfeso e naquelas redondezas, construindo esse trabalho missionário, esse trabalho de líder. Sabe, ele deu um outro sentido e por isso, nem mesmo as críticas daquele povo que estava bem no meio do caminho, sabe? Exatamente isso que acontece na vida da gente. O sonho, a gente está caminhando para um sonho e no percurso desse sonho existem coisas que a gente não pode evitar, Paty. Tem coisas que são inevitáveis. Sabe, uma prova na faculdade, um processo que você vai ter que passar. Existem coisas que são inevitáveis e hoje nós queremos que você aprenda a passar por coisas que são inevitáveis sem desistir do teu sonho, sem engavetar o teu sonho. Isso é muito importante. Porque aquele mesmo jeitão de sempre, aquele mesmo pensamento, aquele mesmo comportamento, ele só serve para nos manter onde nós já estamos e viver os resultados que nós já tivemos. Se a gente quer algo que nunca teve, a gente tem que fazer algo que a gente nunca fez. E aí eu te pergunto, você está confortável? Apesar de existir algo, um desejo, um sonho dentro do seu coração, você está confortável em ficar na mesma? Está confortável aí? O mesmo salário, a mesma vida, a mesma solidão, os mesmos conflitos, as mesmas tristezas? É dormir e acordar sempre, quando acorda com a mesma realidade sempre, né? E aí você não está feliz, você não está satisfeito com isso, tá? Parece que fica aquela coisa de que está faltando algo. Só que esse algo não vai surgir se você não se mover, se você não se movimentar. Sabe? Estava confortável para Paulo ter construído aquele ministério ali, mas ele queria mais. Ele queria que as pessoas vivessem, pessoas como nós, eu e você, que não somos judeus, não somos israelitas, não vivemos as experiências próximas ali com Jesus, ele queria que pessoas como nós vivêssemos. Só que ele não ia conseguir se ele se mantesse ali, amedrontado, com medo da opinião dos romanos, com medo da opinião da igreja de Roma, que não era uma igreja que ele havia fundado. Mas como é que ele ia chegar à Espanha se ele não passasse por isso, Paty? É aí que está o grande segredo.
sabe? Ele se transforma, ele cresce, ele aprende com a sua experiência, sabe? E ele se torna um homem capaz de escrever o que ele escreveu aqui aos Romanos com tanta propriedade, sabe? Então, não adianta, você não vai ficar feliz se você não se mover, você não vai alcançar resultados se você não trabalhar, você não vai alcançar resultados se você não enfrentar o caminho, o percurso, o processo. Onde é que está a tua Espanha? Para chegar lá, o que você tem que atravessar? Atravesse. Bora! Usa o que você aprendeu, usa a tua experiência a seu favor. Albert Einstein, Paty, ele conceitua como insanidade, ou seja, loucura, você praticar as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. É insano você achar que as coisas na sua vida vão mudar, que você vai chegar à Espanha, como Paulo queria, fazendo as mesmas coisas. Você tem que parar de se iludir. Você precisa acordar. As coisas elas precisam ser feitas de maneira diferente, de maneira mais inteligente, para você poder conseguir alcançar esses resultados. Sabe? E aí eu quero deixar um recado importante. Para aqueles que acreditam, Paty, que pau que nasce torto não se endireita. Gente, Paulo deixou de ser Saulo. Ele deixou, ele mudou, ele evoluiu, ele cresceu. Isso foi isso foi atitudes contínuas, o dia a dia. Aquele Saulo precisou amadurecer, precisou aprender, precisou ressignificar, precisou dar outros significados à sua experiência, para ele conseguir tornar o Paulo a ponto, ao nível, do grande estrategista de imaginar que aquela sua experiência podia ser levada para o mundo. Ele deixou de ser Saulo, ele deixou de ser um rebelde, ele deixou de ser um perseguidor da igreja, ele deixou aquele jeitão de sempre, ele deixou aquelas manias que não levavam ele a lugar algum, ele deixou o seu eu do passado e foi construindo um novo eu, um novo homem, um novo Paulo. Hoje é dia de você começar a fazer isso, sabe? Aí construindo a partir das suas experiências, dos novos conceitos, dos novos conhecimentos, uma nova Layala, uma nova Paty, uma nova Maria, um novo José, e por aí vai. Ele se tornou o grande apóstolo de Cristo, sim. Apesar de não ter ali convivido com Jesus, ele se tornou um grande apóstolo. Ele assumiu essa missão como sendo sua. Aquilo que Jesus fez por mim, eu quero que outros experimentem. Eu quero que outros vivam. Eu quero que outros sintam o poder que eu senti. Eu quero que outros sejam curados como eu fui curado. Eu quero que as escamas caiam dos olhos dos outros como caíram dos meus. Entende? Ele passou a sonhar os sonhos de Deus. E um dos maiores exemplos de que quando Cristo, ele entra de verdade na sua vida, quando você enxerga a luz, quando você começa a dar outro sentido para a sua vida, tudo acontece de maneira diferente. Porque, claramente, quando você muda a sua forma de ver, as coisas mudam para você. Quando você para de enxergar a dificuldade, quando você para de enxergar o impossível nesse trajeto até o seu objetivo, as coisas começam a mudar para você. E aí, tem muita gente caindo do cavalo literalmente hoje com essa informação, Paty. Porque nós não podemos deixar de dizer para você que esse é o ano em que você precisa definir essa identidade. Você precisa fortalecer quem você é, sabe? Os seus objetivos, os seus propósitos de vida. Você já deve ter ouvido a gente falar aqui constantemente nos nossos programas sobre identidade. E nós vamos falar muito sobre isso nesse ano. Porque Deus está nos direcionando, sabe, Paty? Tanto nos trabalhos dentro da fábrica de compromissados, como nas terapias, a ajudar as pessoas a definir quem são, a se enxergarem, a não viverem no passado, a não viverem presos aos traumas, aos bloqueios que porventura existam. Então a gente não pode deixar você, sabe, a gente não pode deixar você alheio a essa informação que nós estamos recebendo de Deus aqui, essa orientação que nós estamos compartilhando em nossas redes sociais, em nossos programas. Paulo deixou de ser Saulo.
Você pode deixar de ser aquela mulher torta, aquele homem torto, aquela pessoa, né, rancorosa, magoada, ferida. Você pode sim olhar para os seus sonhos de novo com fé. Você pode sim olhar para os seus sonhos de novo com perspectiva, com expectativa. Você pode acreditar no seu chamado, nos seus dons, nas suas habilidades. A vida não acabou para você. Talvez a vida esteja só começando para aqueles que estão em pleno processo de ressignificação, Paty. A segunda lição que eu quero deixar desse texto hoje para você, e eu quero que você grave aí no seu coração, é: para você chegar ao sucesso, Paty, você precisa ir subindo esses degraus. Você precisa passar pelo processo. Perfeito. Tem gente que espera que as coisas mudem assim do dia para a noite. Cara, você não vai acordar com 10 quilos a menos, não vai. Você não vai acordar concursado sem ter feito nada por isso. Sabe, as coisas não vão acontecer num passe de mágicas. Tudo na vida é um processo. Exige um caminho, exige um processo. E eu te pergunto, sabe, o que você quer? Onde é que você quer chegar? Será que você está pronto, sabe, para ter o que você tanto sonha? Talvez você não esteja pronto ainda, mas existem passos que você precisa dar para você chegar a esse dia. Porque esse dia chega, Paty. Só que se você desistir no meio do caminho, se você simplesmente invalidar o processo, você não vai chegar lá. Não vai. Paulo cumpriu os seus objetivos em Éfeso. Só que agora, ele estava, sabe assim, ele cresceu a mente, o mapa se expandiu. Ele estava pronto para partir para objetivos maiores e mais complexos. Eu vou atravessar esse caminho, passar por Roma e chegar à Espanha. E vou deixar o meu nome e os meus escritos registrados na história. Pensa que cara inteligente, né? Eu sou fã de Paulo, eu adoro falar sobre ele, porque eu acho ele extremamente inteligente e estratégico. Só que para chegar até a Espanha, querido, não foi de um dia para a noite. Não foi num dia ele encontrou com Jesus, no outro dia ele estava na Espanha. Não é assim que funciona, querido. E é isso que você precisa aprender sem sofrer. Porque as pessoas sofrem com isso, Paty. Não, eu quero terminar minha faculdade, eu quero ter determinado emprego, determinado cargo público, mas não quero o processo. Eu quero ser um grande cantor, eu quero ser um grande pregador, eu quero ter uma família, eu quero ter um casamento. Cara, para você chegar lá, você precisa passar pelo processo. Sem sofrer. Para de sofrer. Por favor, para de sofrer. Passe entendendo que cada dia, cada degrau é uma lição. É um aprendizado. É importante para quando você chegar lá, no dia de pegar teu diploma, você tem história, você tenha legado, você tenha conhecimento, você realmente tenha raízes naquilo que você conquistou. Tem gente que não quer construir raízes. Quer que a árvore do dia para um outro esteja lá frondosa e frutificando. Mas não planta a bendita da semente. E sofre porque a árvore não nasce, não cresce, não produz. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Então você tem que parar de sofrer por coisas óbvias. E tem que viver. Degustar esse dia a dia. Aprender com cada lição. Porque Paulo não chegou na Espanha, queridos, do dia para a noite. Foram quase 18 anos de trabalho missionário. Quase 18 anos formando pessoas, ensinando pessoas, abrindo igrejas, aprendendo com tudo isso. E olha que a maior parte das cartas de Paulo ele escreveu, Paty, preso. A vida de Paulo não foi fácil. Se você estudar a história, você vai ver isso. Existem algumas séries que falam sobre a história de Paulo, assista. Você vai ver ele preso. Não é fácil. Não são flores. O processo, às vezes, ele é doído, ele é dolorido, mas ele te ensina, ele te prepara. Então, valorize cada passo, cada dia que você dá em direção ao seu sonho. Valorize cada momento, porque é isso que vai te ensinar a ser uma pessoa grande. E é isso que vai te ensinar o conceito de felicidade. Felicidade não é só alcançar o que você tanto quer.
Felicidade é você aprender a lição de hoje e crescer com ela. Aprenda a encontrar felicidade nos pequenos detalhes. Porque se você fizer isso, você vai conseguir se tornar um ser humano grande. Cada passo, Paty, é uma conquista. Cada passo. Cada tarefa que você precisa cumprir. Cada mudança que você precisa fazer. Cada investimento que você precisa fazer. É uma conquista. Então não se iluda, você não terá sucesso sem esforço. Paulo jamais chegaria à Espanha com a bagagem, com a propriedade. Ele jamais escreveria o que ele escreveu nesse livro se ele não tivesse experiência, se ele não tivesse passado pelo percurso, pelo processo. A vida é assim. Hoje você engatinha, amanhã você anda, depois de amanhã você corre e daqui a pouco você vai estar voando em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, em direção ao teu sonho. E a terceira e última lição, Paty, desse programa de hoje, eu quero que você guarde no seu coração. No ano de 2022, não sei quando você vai estar me ouvindo, mas de 2022 em diante, defina a sua identidade. Descubra o que você está fazendo de errado ou qual estratégia não está funcionando, né? Sabendo do que esperava por ele em Roma, né? Com o que ele se depararia, com seus principais opositores, né? Que levantariam inúmeros questionamentos sobre a índole dele, sobre o ministério dele, sobre o seu passado, enfim. Antes de sair de Éfeso, Paulo decide preparar o caminho que o levaria ao seu objetivo, escrevendo esta carta aos Romanos. Paty, preste atenção na estratégia utilizada por Paulo. Ele escreveu a carta aos Romanos apresentando o seu ponto de vista e a sua fé em Cristo, assim, respondendo aos questionamentos que ele sabia que ele enfrentaria. Por isso o livro de Romanos, queridos, ele é tão carregado de informações a respeito dos judeus, da lei, da circuncisão. Ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, de Davi, de Adão, como exemplos daqueles que experimentavam a salvação pela fé e não apenas pelo cumprimento da lei. Ele apresenta o evangelho, sabe, de uma maneira tão profunda. Ele fala sobre santificação, sobre salvação, apresenta o que realmente tem valor para Deus, que é justamente o texto que a Paty leu pra gente no início do programa. O que tem valor para Deus? Ele enfatiza nesse livro, mostrando para os romanos o seu conteúdo interno, a sua vivência, a experiência que ele teve com Deus de transformação contínua, né, no seu processo de santificação ali. Ele fala que o que realmente tem sentido para Deus, tem valor para Deus, é uma vida de culto racional constante, uma mente renovada pelo conhecimento de Deus. Então, Paty, ele foi extremamente cuidadoso em escrever cada capítulo e provar aos seus opositores, né, aqueles que não levariam em consideração suas reais motivações, né, não o considerariam um apóstolo por não ser um dos 12, Paty. Então, ele escreveu minuciosamente, já pensando naquilo que ele enfrentaria. E aí eu te pergunto, Paty, já pensou se ele não tivesse pensado na estratégia e desistido em virtude dessas críticas ou, enfim? Nossa. O evangelho, queridos, não teria chegado até nós como chegou. Não teríamos o conhecimento que temos hoje se esse líder, se essa pessoa, essa figura importante que é Paulo, se embaraçasse durante esse caminho. Então Paulo acertou na estratégia. E aí eu te falo, pense bem, se algo não está saindo como deveria, reveja suas estratégias. Se existe algo no seu caminho que é inevitável, que você precisa passar, seja estratégico. Bom, eu quero uma faculdade, eu vou ter que reorganizar minha vida para eu conseguir fazer uma faculdade. Eu quero um serviço público, eu quero me dedicar no ministério. Existem algumas coisas que você precisa fazer. Algumas estratégias que você precisa desenvolver para você organizar o seu tempo, para você organizar a sua agenda e você conseguir colocar o melhor de si em cada uma dessas funções, em cada uma dessas coisas.
Então pense, será que eu estou fugindo daquilo que eu preciso passar? Será que eu estou fazendo de maneira errada? O que eu preciso fazer para eu realmente conseguir chegar à minha Espanha? Você tem que pensar nisso hoje. E se você pensar, você vai chegar a uma conclusão. Fazer uma autoanálise do seu planejamento, das estratégias que você desenvolve para você alcançar um objetivo, é muito necessário para você realmente chegar onde você quer chegar. Talvez você não precise mudar de sonho, como tem gente que faz, né? Muita gente que faz. Basta você mudar os seus métodos. Se Paulo tivesse mudado de sonho, meu Deus, como o evangelho chegaria até nós, né? Então, assim, eu fico muito agradecida pela coragem. E essa coragem eu quero que você te incentivar a ter também, dentro dos teus objetivos. E aí a gente tem falado um pouco sobre isso, né, Paty? Sobre sonhos. Sim, sim. Mude de sonho apenas se o tal sonho te diminui, sabe? Te faz permanecer estagnado, sem crescimento, sabe? Mude somente, mude a forma de pensar. Nós já falamos aqui, foi uma ministração inclusive feita pelo patriarca, ele falando sobre o recuo, sobre o recuar. Recuar às vezes é importante, quando aquele comportamento, aquela sua atitude não te leva a lugar algum, não te leva a crescer, te mantém ali preso a um comportamento errado que não te eleva. Agora, se o seu sonho é real, tem objetivo, se o seu sonho ele realmente tem significado, tem sentido e pode ser assim uma bênção, vamos colocar assim essa palavra, né? Pode florescer na vida das pessoas, reveja os seus métodos. Analise as estratégias que você está usando nesse caminho aí. Porque Paulo ele passou a enxergar a vida utilizando o que nós chamamos de modelo divino de percepção, né? O texto diz: a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que você tem que buscar. Aquilo que é bom, sabe? Aquilo que te traz o mais próximo possível de uma vida mais perfeita, mais agradável e melhor aos olhos de Deus para você, porque você é uma criatura de Deus. Você é o mais fantástico projeto criado por Deus. E no versículo 12 do livro de Romanos, ele nos ensina. E ensina aquele povo que o aguardava com alguns questionamentos, que o que Deus realmente quer de nós é que nós vivamos uma vida de culto racional. O seu culto, ele não acaba com a bênção apostólica da sua igreja, não, querido. O seu culto, ele é constante. Aquele encontro na igreja, que é um encontro tão importante, ele te serve para alimentar a sua alma, a sua fé. Para que a gente se anime um ao outro, se fortaleça, reunidos ali adoremos a Deus. Mas a gente precisa estender isso para a vida, né? A gente não pode viver apenas de costumes, de dogmas. A gente precisa trazer Deus para a vida, para o dia a dia, para a realidade. Esse é o nosso culto racional, que equilibra as minhas emoções com a minha razão, que equilibra aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e como eu me comporto. Esse é o verdadeiro culto racional. Eu quero hoje, com essa palavra, que te ensina a não engavetar os seus sonhos, aqueles sonhos que fazem sentido, que vão te levar longe e que realmente podem trazer uma grande contribuição para o mundo. Eu quero te incentivar, tomando por base essa estratégia de Paulo. Mesmo que você se depare com as críticas, com a incompreensão de algumas pessoas, que você não pare. Hoje eu vim vestida, Paty, com a minha camisetinha Layala. Que linda! Porque esse é um projeto fantástico, né? Um projeto que envolve música, que envolve terapia. Muito questionado por algumas pessoas. Então, Incompreendido por alguns. Mas existe uma outra convicção nossa que diz que aquilo que as pessoas dizem de você não pode mudar a sua opinião sobre você mesmo. Nem sempre as pessoas vão entender as suas motivações, os seus ideais, mas que você se permaneça firme. Se o teu sonho é aquele sonho que vai expandir boas ideias, que vai expandir, vamos dizer assim, que vai levar a tantas pessoas qualidade de vida, autoestima, uma boa autocrítica, autoconsciência, que você não desista disso, sabe? Porque talvez desistir seja tão prejudicial a você quanto aqueles que poderiam te ouvir, aqueles que poderiam te receber, aqueles que poderiam ser alimentados de alguma forma por você. Então, eu quero te dizer hoje, não engavete esses sonhos, não engavete o seu ministério. Por mais que você tenha sofrido decepções,
por mais que você tenha sido criticado, talvez você tenha errado, literalmente errado. Você tenha cometido erros. Você tenha sido como Saulo. Talvez você tenha um passado questionável, mas livre-se desse estigma. Cure-se, perdoe-se, permita-se viver uma nova vida em Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, Pati, o tempo da graça. O tempo em que hoje ainda, aí onde você está, você ir diante de Jesus e dizer: Jesus, eu era Saulo até hoje, mas eu me arrependo. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar de pensamentos, eu quero mudar de comportamentos, eu quero me tornar Paulo. Eu quero me tornar uma nova criatura e eu quero, Jesus, ser alguém que incentiva pessoas, eu quero ser alguém curado, eu quero uma nova vida. Não engavete os seus sonhos por causa dos seus erros, não engavete os seus sonhos por causa das críticas e da incompreensão das pessoas. Você pode ir muito longe. Paulo chegou aos confins, levou o evangelho aos confins da terra. E graças ao trabalho desse grande missionário, eu estou aqui. Você está aqui. Você está aí me ouvindo. E a gente tem acesso à palavra de Deus. Se esse homem tivesse desistido, lamentavelmente, né, seria um grande prejuízo para a história. Mas o não desistir marca o seu nome na história. Faz o seu legado. E faz você viver uma vida incrível dentro dos propósitos de Deus. Como diz o texto, a vontade de Deus para ti, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu quero te agradecer por ter parado para me ouvir nesse dia de hoje. No nosso canal, na Fábrica de Compromissados, nós temos muitos conteúdos super interessantes para você. Eu quero te convidar a acessar o nosso canal da Fábrica de Compromissados no YouTube. E lá você vai ver muitos conteúdos interessantíssimos. Quero te convidar a tirar um tempo para você alimentar a sua alma disso. Aprender com a gente a dar um outro significado para a tua história, sabe? A mudar essas representações do teu passado e construir uma vida nova, viu? Para você que quer deixar de ser Saulo e quer se tornar um Paulo, uma grande pessoa com grandes resultados, entra lá no nosso canal, conheça nosso material, a gente está de braços abertos para te receber. E eu quero te agradecer por me ouvir, por me receber na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, enfim. E quero dizer que você pode contar conosco aqui da Fábrica de Compromissados. Nos momentos mais difíceis, como a sexta hora foi um momento muito difícil, nós chegamos para te trazer uma luz através do nosso grande, grande líder e mestre Jesus Cristo. Que Ele te abençoe e que Ele te faça viver a partir desse ano uma vida nova. Pati, muito obrigada por estar aqui, por abrir essa porta para mim. Quero agradecer a toda a produção, a equipe que está sempre trabalhando com afinco em favor da sua vida. E agradeço por essa oportunidade, Pati. Para nós é um motivo de muita alegria estar sempre aprendendo com você. Sempre. E também, queridos, se você precisa de ajuda, de repente você entendeu todo esse conteúdo que foi passado para você hoje aqui. E que de repente você olha e fala assim: poxa, mas sozinho eu não dou conta. Sozinho eu não consigo. Mas eu quero alcançar isso. Eu quero acreditar no meu sonho, independente se alguém acredita ou se alguém desacredita nele, né? Então, assim, se você precisa de ajuda, nós estamos com as portas abertas para receber você, né? Temos consultórios, terapeutas, assim, altamente qualificados para cuidar de você, para você dar aquele up, né? Na sua vida, na sua caminhada, escrever uma nova história, né? Então, o telefone vai estar aí embaixo, no rodapé. Então, entre em contato com o Instituto, marca o seu atendimento, marca a sua consulta. Esse ano é um ano promissor na sua vida, então Amém. Não perca tempo. Agiliza, já entre em contato, envia um WhatsApp, agenda sua consulta e já dê início ao seu processo de vitória. Amém? Deus abençoe a sua vida, que sua semana seja maravilhosa, seja uma semana abençoada por Deus. Muito obrigada por você nos receber sempre na sua casa. Temos as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Fábrica de Compromissados. Entre lá, nós podemos ser amigos não só aqui, mas lá também.
É isso aí, pessoal. Um grande beijo no seu coração e que 2022, ou a partir deste ano, você viva os melhores anos da sua vida. O melhor tempo da sua vida é o que nós desejamos para ti. Um beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.